Vamos ver o que acontece quando a gente trata de corpos apoiados. Como é que se dá o equilíbrio desses corpos apoiados? Imagina aqui um tijolo apoiado no piso plano. A gente sabe que o centro de massa desse tijolo fica mais ou menos por aqui, ok? O centro de massa do tijolo está mais ou menos por aqui. É como se toda a massa do tijolo tivesse concentrada nesse ponto. Então, se eu tivesse que escolher um ponto do corpo para dizer a força-peso está aplicada nesse ponto, eu diria que esse ponto é o centro de massa, né? Então, o peso está aplicado exatamente aqui no centro de massa. Perceba que aqui tem uma base de apoio, né, que vem desse ponto até esse ponto. E aí tem o peso aqui realizando uma força. E tem a normal também, que atua aqui para cima, realizando uma força. Força normal e força peso. Essas duas forças, elas geram torque. Depende do ponto O. Okay? Porque sempre que a gente vai definir o torque, como foi dito na aula anterior, a gente precisa escolher um ponto para dizer esse é o torque em torno deste ponto. De maneira natural, como eu falei, a gente geralmente escolhe um ponto em torno do qual o sistema iria rotacionar. Tá certo? Como esse sistema aqui não tem tendência para rotacionar, ele está apoiado aqui, a gente pode escolher como sendo o ponto O qualquer um desses pontos aqui. Então, vamos supor que esse aqui fosse o ponto O. Joia? Sendo esse aqui o ponto O, perceba, aqui é o braço da força-peso. A força-peso está querendo gerar um torque aqui no sentido anti-horário. Negativo naquela convenção que a gente fez há pouco tempo. Esse aqui seria o braço da normal. A normal está gerando um torque aqui no sentido horário, positivo, naquela convenção que a gente fez há pouco tempo. Para que esse sistema esteja em equilíbrio, basta que o torque produzido pela normal seja igual ao torque produzido pela força-peso. Ok? Então esse sistema vai ficar em equilíbrio porque esses dois torques vão ser iguais. A mesma coisa acontece com esse outro corpo aqui. A diferença é simplesmente porque o centro de massa dele é mais alto, então a gente vai ter uns torques diferentes por causa disso. Agora observe o que aconteceria se eu colocasse esses dois objetos em planos inclinados. Está aqui o centro de massa, a força-peso atua aqui na vertical, não é isso? A normal atua perpendicular à superfície, normal, peso. Perceba aqui, de novo, vou pegar aqui o braço do peso em torno do ponto que nós estamos considerando. O peso novamente tende a girar o objeto no sentido anti-horário. E se eu pegar aqui o braço da força normal, a normal novamente tende a girar o objeto no sentido horário. Novamente, perceba que o sistema vai estar em equilíbrio, porque tem o peso produzindo um torque para o lado de cá e tem a normal produzindo um torque para o outro lado. Esses dois torques vão se equilibrar. Perceba agora o que acontece nessa circunstância aqui. Vamos desenhar as mesmas forças. Peso e normal. E vamos considerar novamente os torques produzidos por essas duas forças. Aqui o braço do peso. Observe que, se eu considerar, como eu sempre considerei em todos os exemplos, esse como sendo o ponto O, o torque produzido pelo peso é um torque positivo. Se eu pegar aqui o braço da normal, a normal também produz um torque positivo. Então perceba que nesta circunstância aqui você tem as duas forças que atuam sobre o sistema estão gerando torques que têm o mesmo sentido. Não tem, portanto, como o sistema ficar em equilíbrio. Esse objeto vai cair.
Perceba que você pode analisar isso de uma forma muito mais simplificada da seguinte maneira. Enquanto esta linha vertical que passa pelo centro de massa, que destacar essa linha vertical em todos os casos, enquanto ela passar pela base de apoio do sistema, você pode ter certeza que o seu sistema vai estar em equilíbrio. Enquanto a linha vertical que passa pelo centro de massa cortar a base de apoio, o sistema vai estar em equilíbrio, porque você vai estar em uma dessas condições aqui, em que o peso está gerando um torque no sentido contrário à força normal. Por outro lado, se a linha vertical que passa pelo centro de massa não cortar a base de apoio, o seu sistema não tem como ficar em equilíbrio. É por isso que é muito mais fácil você capotar um ônibus do que um carro de corrida. O carro de corrida tem o centro de massa, como ele é um carro muito baixinho, né? Deixa eu desenhar ele aqui de costa, mais ou menos. Aqui o carro de corrida, aerofólio, parada todinha aqui. Então, o peso de um carro de corrida, propositalmente, ele é colocado numa posição, a maioria do peso dele é colocado numa posição bem baixa. Então o centro de massa de um carro de corrida fica quase no chão. Como o centro de massa fica muito baixo, né? Se esse rapaz aqui não tivesse distribuição de massa homogênea, o centro de massa dele fosse bem aqui, ainda nessa posição ele estaria em equilíbrio, né? Quando se trata de um ônibus, né, o centro de massa de um ônibus geralmente é mais elevado. E se o ônibus tiver bagageiro aqui em cima, quanto mais você encher esse bagageiro, mais você desloca o centro de massa para cima. Ou seja, mais fácil você deixa desse ônibus virar em uma curva que tiver uma determinada inclinação, certo? A gente pode explicar agora aquelas figuras do começo do texto. Como era que podia aquelas situações de equilíbrio bem inusitadas do começo do texto? Ora, perceba que em todas essas situações você tem uma parte do sistema que é bem massiva, né? Que aqui no caso a cabeça do martelo ela é muito mais pesada do que o restante do sistema. Então é muito provável que o centro de massa desse sistema esteja nesta linha aqui. E como essa linha passa pela base de apoio, o sistema fica em equilíbrio. Mesma forma esse pássaro, quando eles são construídos, eles são feitos de tal forma que o peso é concentrado prioritariamente aqui nas pontas das asas. Então, se você colocasse todo o peso só em uma asa, o centro de massa tenderia para o lado de cá. Mas como você coloca muito peso nessa asa, o centro de massa fica no meio do caminho entre elas, em uma linha que passa por aqui, muito provavelmente. Isso aqui é o passarinho do pobre, é muito parecido, é uma ilustração que faz uso do mesmo princípio que esse aqui, né? Você coloca um objeto pesado para o lado de cá, outro objeto pesado para o lado de lá, o centro de massa acaba ficando no meio entre eles, provavelmente nessa linha vermelha que vocês estão vendo passar por aqui. Ótimo. No texto tem algumas situações de equilíbrio de corpos apoiados com pessoas. É interessante vocês tentarem analisar aquelas situações, levando em conta que o centro de massa de uma pessoa é aproximadamente na altura do umbigo. Então, entender como é que a gente pode gerar posições de equilíbrio e como é que tem algumas posições, por que tem algumas posições que a gente não consegue realizar de forma alguma, a não ser que a gente tenha uma musculatura de atleta de alto nível. Ok? Então, é isso aqui por enquanto. Bons estudos.